Irmãos, vejam, este é o quarto domingo da Quaresma, é chamado Domingo Letare. Estamos próximos da Páscoa já. Hoje o padre, vocês vão ver, quem foi à missa já ontem à noite, hoje também, ele pode usar o roxo ou cor-de-rosa. O cor-de-rosa, um tom de rosa chamado rosa antigo, que parece cor de goiaba. Veja, o rosa mistura o roxo da Quaresma com o branco da Páscoa. 2 vezes no ano isto acontece. No quarto domingo da Quaresma, hoje, e no terceiro domingo do Advento. Então, estamos próximos da Páscoa do Senhor. E a primeira leitura nos mostra realmente o povo de Israel entrando na terra prometida. Depois dos 40 anos no deserto, alimentado pelo maná. O povo agora entra na Terra Santa. Cessa o maná. Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito, diz Deus. O opróbrio de viver sem terra. O opróbrio de viver como estrangeiro. O opróbrio de viver peregrinando. O opróbrio de ter de comer só o maná porque não tinha outro alimento. Hoje vós entrais na vossa terra. No caminho da Quaresma. E esses 40 dias nos quais estamos caminhando rumo à Páscoa, lembra esses 40 anos de Israel rumo à terra prometida. Lembra a Quaresma, que nós estamos atravessando o deserto da vida, o deserto deste mundo, até o dia em que chegaremos na glória do céu. E aí Deus tirará de nós os opróbrios da vida, cada lágrima, cada sofrimento, cada solidão. É muito importante, queridos irmãos, que a gente caminhe no mundo com a consciência de que aqui estamos de passagem, que lá, na glória, é que viveremos para sempre. A tentação do mundo hoje, com tanta distração, com os meios de comunicação, com as ideias, com o barulho, com o corre-corre, com a agitação, a nossa tentação é esquecer o sentido do caminho da vida. É como alguém que estivesse viajando. Imagine uma viagem longa e a viagem fosse tão longa que eu no caminho me entretesse com um monte de coisas e me esquecesse para onde é que eu estou indo. E esquecesse o objetivo daquele caminho. Eu trocasse o meio do caminho pelo objetivo. São João da Cruz, imaginando a vida humana como um caminho para Deus, Deus que é amor, ele dizia assim, escute só, está lá no Cântico Espiritual, buscando os meus amores são Deus, está no plural porque é amor demais, porque é a plenitude do amor. Agora veja, buscando meus amores, irei por estes montes e ribeiras. Então a vida é feita de montes, né, montanhas, que a gente tem que subir, que a gente tem que descer, ribeiras que nos dão de beber. Na vida tem de tudo. Buscando meus amores, irei por estes montes e ribeiras. Não colherei as flores, não temerei as feras, e passarei por fortes e fronteiras. Veja a vida. São João da Cruz tem tão claro que o objetivo da sua vida é Deus, que ele diz, olha, vou por caminhos tão sinuosos, montes, ribeiras, não vou colher flor, não vou me entreter colhendo as flores da vida, não vou ter medo das feras, não temerei as feras, e passarei por fortes e fronteiras. Vou atravessar tudo quanto é dificuldade, não vou me deter, não vou ter medo, não vou parar nas coisas da vida. Não vou esquecer o caminho que estou percorrendo. Então, querido irmão, querida irmã, como no deserto o Senhor alimentou o seu povo com o maná até a entrada na terra prometida, o Senhor Deus também sustenta a sua igreja com o maná da sua graça, com o maná da sua palavra, com o maná da Eucaristia. E o Senhor Deus sustenta você. Você que vai por montes e ribeiras, sabe Deus quais são seus montes e suas ribeiras. Você, veja, não pare para colher as flores, ou pelo menos não fique entretido nas flores.
Não tenha medo das feras, dos bichos feios da vida, dos bichos papão que a vida apresenta. Não tenha medo, mas vá, atravesse fortes e fronteiras. Não tenha medo, vá adiante, porque o Senhor espera você. O Senhor é a sua terra prometida. O Senhor dar-lhe-á o maná. No Apocalipse, o Senhor Jesus diz: ao vencedor eu darei o maná escondido. Veja, o maná verdadeiro, que já não é mais aquele maná que os pais comeram no deserto e morreram, mas o maná é o próprio Cristo, nosso alimento. Ele mesmo diz: eu sou o pão da vida. Então, ele nos dará a si próprio como alimento. Alimento que enche nosso coração. Alimento que sossega a nossa vida, que nos dá toda a plenitude, que nos dá toda a graça, que nos dá de verdade o sentido da vida. Pois bem, não perca tempo na vida. Não perca tempo com bobagens. Não se apegue a tolices, mas viva neste mundo que passa. Use as coisas deste mundo que passa, de modo a abraçar as que não passam, as que são eternas. Este é o sentido desta primeira leitura de hoje. Estamos no 4º domingo da Quaresma. Não percamos de vista a Páscoa. Não desanimemos na oração, na penitência, na caridade fraterna, na esmola. Como é que está a sua vida de penitência? O que é que está fazendo? Está levando a sério a penitência quaresmal? Está se abstendo de carne às sextas-feiras? Como é que está a sua oração quaresmal? Como é que está seu amor fraterno, o combate aos vícios? Então, não se distraia, não colherei as flores, não temerei as feras. E agora vamos rezar juntos o salmo responsorial da missa de hoje, o Salmo 33. Vá observando que o tom das leituras do salmo deste domingo tem algo de consolo, tem algo de esperança, de uma discreta alegria, de um discreto contentamento, porque estamos próximos da Páscoa da ressurreição, da festa da Páscoa do Senhor. Então, vamos rezar juntos o salmo. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome, porque o Senhor é tão suave. Provai. Esse provai aqui quer dizer quase comer, experimentai. É nesse sentido. E aqui a gente pensa na Eucaristia, no maná verdadeiro. A primeira leitura de hoje falava do maná. O maná verdadeiro é Jesus, como eu explicava. Provai, experimentai, saboreai, vede como o Senhor é bom. Está aí uma leitura curtinha, mas de uma grande profundidade teológica. Primeiro, uma afirmação de São Paulo. Se alguém está em Cristo, atenção aqui, está em Cristo é ter sido batizado em Cristo. Pelo batismo a gente é enxertado em Cristo, como o ramo no tronco da videira. Pelo batismo a gente é incorporado em Cristo, como o membro no corpo. Então, se alguém está em Cristo, quer dizer, se alguém foi batizado em Cristo, é uma nova criatura. Veja, o batismo de verdade, naquela água, eu já expliquei isso a vocês tantas vezes, meus irmãos. Naquela água do batismo eu recebo de verdade o Espírito Santo. E o primeiro efeito do Espírito Santo de Cristo em mim é apagar o meu pecado. Então aquele pecado original, aquele pecado como fechamento para Deus, como o ranço do homem velho, desaparece. Então, de verdade, o batismo é dado in remissionem peccatorum, para a remissão dos pecados. De verdade, o batismo nos renova. Aqui está a diferença enorme entre a fé católica e a fé também dos nossos irmãos ortodoxos e a doutrina das comunidades cristãs que surgiram com a reforma protestante. Porque para eles o batismo não apaga os pecados.
O homem continua homem corrompido, vendido como escravo ao pecado. E essa não é a doutrina da Escritura, não é a doutrina apostólica, não é a doutrina da igreja. Não, o batismo apaga os pecados. Aquele que está em Cristo agora é filho de Deus. São Pedro chega a dizer que agora a gente participa da natureza divina. São João diz, somos chamados filhos de Deus e o somos de fato. Nós somos nova criatura. Fica em nós a concupiscência, aquela ferida, aquela marca, aquele desequilíbrio que o pecado provocou e que pode nos levar ao pecado se a gente não combater a tentação. Mas em si mesmo nós somos criaturas novas. Agora, devemos viver como criaturas novas. Devemos viver aquilo que já somos. Mas se alguém está em Cristo, e eu repito, este está em Cristo não é uma questão de sentimento. Aqui é uma questão do sacramento do batismo. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. O homem velho, o homem inimigo de Deus, fechado para Deus, tudo agora é novo. Pronto. Mas isso é graça de Deus. Nós sozinhos jamais poderíamos subir a Deus. Para que nós subíssemos a Deus, Deus desceu a nós no seu Filho. Por isso São Paulo também diz, tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Aqui duas coisas. Veja, Deus não se reconcilia conosco, porque Ele nunca teve com raiva da gente. Nunca foi inimigo nosso. Não, nós é que somos reconciliados com Deus. Veja, Deus nos atrai. Deus nos puxa para Ele. Deus, nos dando o seu Filho, nos atrai a Ele. Então, tudo vem de Deus que, através de Cristo, nos reconciliou consigo. A reconciliação é iniciativa de Deus. Jamais a gente poderia ir ao Pai se o Pai não nos atraísse. Agora, veja outra coisa importante. São Paulo diz que Deus nos reconciliou e nos confiou o ministério da reconciliação. A igreja tem o poder de anunciar e dar a reconciliação em Cristo. O sacramento da confissão, o poder das chaves, como nós dizemos. Então, Cristo nos confiou. Aí chega um e diz, só Deus pode perdoar os pecados. Sim, e quem está negando? Só Cristo dá o perdão. E quem está negando? A questão é o como Ele dá o perdão. Ele dá o perdão através da igreja, porque Ele que nos reconciliou consigo, Ele também confiou à igreja, nos confiou o ministério da reconciliação. Está aí, bem claro. Bom, com efeito, diz São Paulo, em Cristo feito homem, em Cristo crucificado, com seu corpo chagado, dilacerado, em Cristo morto, em Cristo ressuscitado, Deus reconciliou o mundo consigo. Todo mundo está salvo. Agora, se vai aceitar ou não a salvação é outra questão, mas está salvo. Está salvo. Todos temos um Salvador. Agora, se a gente vai se abrir para Ele ou não é outra questão. Jesus vai dizer a Pedro, se eu não te lavar, se tu não aceitares que eu te sirva, que eu morra por ti, tu não terás parte comigo. Mas eu vim para te servir. Eu vim para dar a vida por ti. Então, vejam, com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo. Como? Não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Então, aquele que é batizado em Cristo tem de verdade o perdão. Veja, Deus não imputa, não considera mais culpado, e não considerando, purifica a pessoa. Não é só não considerar e deixar a pessoa culpada. Não, a palavra de Deus, ela cria. A palavra de Deus faz o que é morto voltar à vida. Faz o que não é passar a ser. Como diz o Salmo, dai-me um espírito decidido. Criai em mim um coração puro. Veja, e isso se faz pelo ministério da igreja. Da igreja. Ah, eu quero saber de Cristo, não quero saber de igreja. Então você não quer saber de Cristo, porque Cristo fundou a igreja.
Porque Cristo é cabeça da igreja. Cristo é esposo da igreja. As mãos de Cristo são as mãos da igreja. A boca de Cristo é a boca da igreja. Os pés de Cristo são os pés da igreja. Se você não quer saber da igreja, o seu Cristo é falso como uma nota de R$3. Se você comprar alguma coisa com uma nota de R$3, o seu Cristo sem igreja serve para alguma coisa. Então, depois São Paulo diz, somos, pois, embaixadores de Cristo. Paulo é embaixador de Cristo como apóstolo. Veja, como ministro de Cristo. Como o Papa, os bispos, os padres, os diáconos são embaixadores de Cristo. E é Deus mesmo que exorta através de nós. Ô meu irmão, você crê nisso, crê? Que pela voz do Papa, do bispo, do padre, quando eles pregam o Evangelho, não é quando fala abobrinha, quando pregam o Evangelho, você crê de verdade que é o Senhor que o exorta? Então vejam, somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Atenção para a formulação aqui do verbo. Veja, está na voz passiva. Eu não posso me reconciliar com Deus, eu não posso. É Deus quem me reconcilia com Ele. A iniciativa é de Deus, é Deus quem olha para mim, é Deus quem desce até mim, é Deus que me estende a mão. Eu só tenho que acolher, que receber. Então, deixai-vos reconciliar. Está vendo? Deixai-vos reconciliar com Deus. Deus quer atrair você para Ele. Deus quer reconciliar você com Ele. Como? Mandando o seu filho. Deixe-se reconciliar com Deus. Veja até onde Deus nos ama. Veja até onde Deus nos quer com Ele, nos quer perdoar. Veja essa frase e vê se você entende. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Jesus, Deus o fez pecado. E aí, vai entender essa frase? Vá pensando, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Então, Deus fez o seu Filho pecado por nós, para que a gente seja justo, quer dizer, quite com Deus. Mas o que é isso? Deus fez Jesus pecado? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o judeu entende logo isso. Deus fez Jesus pecado, quer dizer, Deus fez Jesus vítima pelo pecado. No sacrifício no templo, a vítima pelo pecado também era chamada de pecado. Vou sacrificar este pecado. E sacrificar o cordeiro pelo pecado. Então, aquele que não cometeu o pecado, Deus o fez vítima pelos nossos pecados. Pelas suas chagas, nós fomos curados. Ei, irmão, você custa caro, viu? Custou o sangue de nosso Senhor. Cuidado. Então, mas é preciso abrir-se, acolher essa salvação, senão ficará fora dela. Porque se a salvação não entra em você, você não entra na salvação. Está aí, parábola tão conhecida e tão comovente sempre. Vamos meditar alguns pontos principais dessa parábola, pensando na Quaresma. Primeiro, por que é que Jesus contou essa parábola? Por quê? Veja, ela está no capítulo 15 de São Lucas. Aí São Lucas junta 3 parábolas, chamadas parábolas da misericórdia. É a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Essas 3 parábolas formam o capítulo 15 de São Lucas. E São Lucas diz logo no início o porquê destas parábolas. A gente só vai entender essa parábola se entender o motivo dela. Olha aqui o motivo, olha. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. São os filhos pródigos. São os filhos mais novos. São aqueles que, veja, prostitutas, publicanos, pecadores, que tinham gastado tudo, que estavam longe da lei de Deus, que tinham jogado fora a aliança do Deus de Israel, que tinham vivido a vida do seu jeito e agora, ouvindo Jesus, estavam se aproximando, reaproximando. Estavam voltando. Escute mais. Os fariseus, porém, e os escribas criticavam Jesus. Olha os irmãos mais velhos.
Veja, os fariseus e os escribas, homens da lei, homens da religião, homens que nunca se afastaram de Deus, ao menos teoricamente. E agora estão com raiva porque estes pecadores estão voltando. Como o filho mais velho estará com raiva porque o pai aceitou de volta o filho mais novo. Está vendo? E diziam, murmuravam, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Faz festa com os pecadores. Então Jesus conta a parábola para mostrar que ele, Jesus, está fazendo como o Pai faz. Porque o coração do Pai é assim. Jesus quer dizer, vocês, escribas e fariseus, não conhecem o coração de Deus. Vocês praticam a lei, mas estão longe de Deus. Se vocês conhecessem o coração de Deus, vocês se alegrariam, porque esses irmãos de vocês estavam mortos e estão voltando a viver. Compreende porque Jesus conta a parábola? Então agora vamos ver um pouquinho a parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Veja, esse menino quer ser feliz, como você quer ser feliz, como eu quero ser feliz. Só que o danadinho pensa que vai ser feliz se ficar livre do pai. Que vai ser feliz longe do pai. Que vai ser feliz esquecendo que é filho, arrebitando o narizinho e dizendo a vida é minha, eu faço como eu quero. O que ele quer é isso. Veja, é um tontinho, como você é tontinho. Fica com raiva de mim, não. Você é tontinho e eu sou tontão. Porque a gente pensa muitas vezes que pode ser feliz longe de Deus. E repare, o menino, veja, a ânsia de ser feliz, a ilusão é tanta que ele mata o pai e o pai ainda vivo. Como é que se pede a herança ao pai e o pai é ainda vivo? Me diga, pelo amor de Deus. Veja que egoístazinho. Esse menininho pensa que para viver é preciso, repito, matar o pai. Não é a história da nossa sociedade hoje? Que acha que é livre e bacana e feliz se matar Deus, se tirar Deus da frente dela? Quer dizer, deixa o nome Deus, mas não significa mais nada. Porque o Deus de verdade, o Deus de Jesus Cristo, o Deus da igreja, desse ninguém quer saber. Então, não é o Deus que eu tenho do meu coração. E que Deus é esse? Um boneco que você faz. Um boneco que aceita seu pecado, sua malandragem. Um boneco que aceita sua vida troncha, seu vício. Isso não é Deus, isso é um ídolo. É um boneco velho sem futuro. Então, vejam o que esse rapazinho de cabeça oca igual a gente faz. E é interessante a atitude do pai. É a mesma atitude do seu pai do céu. Ele respeita você. Pega e divide os bens. Imagina a tristeza desse pai. E deixa o menino ir embora. Ele não quer? Deus respeita a nossa liberdade. Deus respeita, mesmo sofrendo. Deus nunca vai passar por cima da liberdade que Ele deu a você. E o menino foi-se embora. Quanto mais longe do pai, melhor. Olha, queria ficar tão longe que não mudou só de cidade não, mudou de país. Porque ele foi para um país onde tinha porco. Em Israel não tem porco. Os judeus não comem porco. Ainda hoje em Israel não tem carne de porco. Então vejam, escute só. Foi para uma terra bem longe, farriar. Agora sim eu vou viver a minha vida como eu quero. Agora eu sou dono do meu nariz, agora eu vou ser feliz. Muito bem. E foi. Só que esbanjou tudo numa vida desenfreada. Esbanjou sonho, valores, ideais, tudo. E os bens materiais. Quando tinha gasto tudo o que possuía, veio a fome. E os amigos desapareceram. Amigo de copo, amigo de vício, amigo de pecado não é amigo, é o pior inimigo que tem. Pois bem, o rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Veja o que Nosso Senhor quer mostrar. O caboquinho que saiu pensando em ser feliz, termina cuidando de porco, que é animal impuro. Para um judeu, tocar num porco é vergonhoso, é humilhante, é degradante. Pois esse menino quer comer a comida dos porcos e não pode. Ele está abaixo dos porcos.
Veja onde o pecado nos leva. Veja onde a ilusão de ser feliz sem Deus nos leva. E ele então caiu em si e recordou que o Pai era tão bom. Que junto do Pai se tem felicidade. E ele diz, meu Deus, quantos empregados na casa de meu Pai passam bem, têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Ele não via nada disso. Na doidice de ser feliz, ele não viu que o Pai era amor, que o Pai era bom. Mas ele reconhece o pecado dele. E eu espero que você reconheça os seus pecados. Não queira se desculpar diante de Deus, mas reconheça os seus pecados, como eu devo reconhecer os meus. E o menino pensou, eu vou voltar. Veja a coragem. É a quaresma. Volte você também. Está aí o sacramento da volta, o sacramento da confissão. Volte. Diga, meu Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu vou voltar. Eu nem merecia ser chamado teu filho, eu só quero que tu me trates como um empregado. Esse menino é honesto, sem juízo, mas honesto. E voltou. Então ele partiu e voltou para o seu pai. E aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa. Olha aqui o que diz. Olha, quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. Aqui tem uma coisa interessante. Veja, esse menino sai todo orgulhoso, bem vestido, gordinho, bonito, feliz. Como é que ele volta? Humilhado, esfarrapado, com fome, certamente magro, envelhecido. Ainda assim, de longe, veja, de longe o pai o avistou. Olha, quando ainda estava longe, o pai o avistou e sentiu compaixão. Muito bem, eu estava lendo essa semana, como Léxio Divina, o livro de Tobias. E ali tem uma coisa que é interessante para a gente entender essa parábola. Quando o filho Tobias viaja, vai lá para a Média e demora a vir, olha o que diz o capítulo 10 do livro de Tobias. A mãe dele, Ana, dizia assim, meu filho morreu, porque estava demorando a voltar. E olha aqui, olha, Tobias 10, versículo 7. E saindo, ela diariamente observava o caminho por onde o filho tinha partido. Nada comia. Ao pôr do sol, ela entrava de novo em casa e passava a noite toda em lágrimas sem dormir. Veja, esse pai do filho pródigo, ele tem os sentimentos de uma mãe. O coração do pai do filho pródigo é o coração de Deus. Escute só para você ver. É como esse pai. Diariamente observava o caminho por onde o filho tinha partido. Nada comia. Ao pôr do sol, entrava de novo em casa e passava a noite toda em lágrimas sem dormir. E olhe quando o filho volta. Tobias, capítulo 11, versículo 5. Olhe só, repare como é bonito. Ana estava sentada, observando o caminho por onde viria o filho. Que teimosia, que esperança, que perseverança, que insistência. Percebeu que ele vinha e disse ao pai, teu filho está chegando. Pois bem, e aí veio ao seu encontro e lançou-se ao pescoço do filho, dizendo, filho, estou vendo-te, agora posso morrer. E pôs-se a chorar. É esse o coração do pai do filho pródigo, que é o coração de Deus. Se você olhar o profeta Oséias, isso que eu li foi Tobias no capítulo 10 e Tobias no capítulo 11. Se você olhar o profeta Oséias no capítulo 11, Deus repreendendo Israel, depois ele diz assim, olhe, como poderia eu abandonar-te, Efraim? Como poderia entregar-te, Israel? Poderia abandonar? Como poderia tratar igual a Seboim, que é uma cidade pagã? O coração se comove no meu peito, as entranhas se agitam dentro em mim. Não me deixarei levar pelo calor da minha ira. Eu sou Deus e não um ser humano. Eu sou o santo no meio de ti. Não venho com terror. Oséias no capítulo 11, no versículos 8 e seguinte. Então vejam, esse é o coração de Deus. Esse é o coração do pai do filho pródigo. É amor.
É carinho, na verdade tem entranhas de mãe. O filho ainda estava longe, seu pai o avistou, como Ana avistou seu filho Tobias, e sentiu compaixão, como o Deus de Israel sente compaixão pelo seu povo. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho diz: pai, eu pequei contra ti, eu não mereço ser teu filho. Mas o pai manda botar a roupa nova, a roupa do seu batismo, viu? Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O pai manda preparar o banquete, não mais com o maná da primeira leitura de hoje, mas o banquete cujo cordeiro é o Cristo Senhor, o banquete do reino de Deus. Aqui esse banquete quer dizer a vida eterna, quer dizer o céu, quer dizer a glória. Lembre que nosso Senhor compara o tempo todo o reino dos céus com um banquete. Comamos e bebamos, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Esse é o sonho de Deus para nós. Deus não quer a nossa morte, Deus não quer a nossa miséria, Deus quer que a gente viva e viva em plenitude. E a vida plena é a vida que Ele dá, a vida eterna, que já começa agora e será plena no céu. Mas tem o filho mais velho, não é? Tem os escribas e os fariseus que criticavam Jesus, como eu expliquei, e que não quer entrar na casa, não quer entrar na festa da salvação. Não se alegra com a salvação do irmão. E é interessante, veja, o pai sai e vem também à procura desse filho mais velho. Como saiu para esperar o filho mais novo, sai para procurar o mais velho. E diz: teu irmão voltou, é teu irmão. E ele, o filho mais velho diz: este teu filho, diz ao velho pai, este teu filho, não diz este meu irmão. Que coisa, não é? Eu nunca transgredi, nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens, diz o irmão mais velho. Há tanto tempo eu estou contigo, tu nunca me deste um novilho para que eu festejasse com meus colegas. Nunca me deste um novilho gordo para eu matar, fazer uma festa. E o pai se espanta: mas meu filho, tu estás sempre comigo, tu podias ter pegado o novilho. Por que é que tu não pegaste o novilho? Porque na verdade o teu coração nunca esteve junto de mim. Tu nunca confiaste no meu amor. Tu nunca me conheceste de verdade. Tu, mesmo junto de mim, tu fazias conta de tudo. Tu eras como um empregado para depois me cobrar tudo. É a mesma atitude dos escribas e dos fariseus. Deus é amor, meu irmão. Deus não é patrão, não. Deus é pai. Qual é a imagem que você tem de Deus? Se você for amigo de Deus na oração, se você for próximo de Deus na escuta da sua palavra e dos sacramentos, você experimentará que Deus é amor. Filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mas é preciso festejar. É preciso alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Interessante que Jesus não diz se ele entrou ou não. Jesus não diz, não é? E a gente sabe que não entrou. Que a grande maioria dos escribas e dos fariseus não aceitou Jesus. Apesar de ter escribas e fariseus que aceitaram, que se tornaram cristãos. Os Atos dos Apóstolos diz que uma multidão de sacerdotes abraçava a fé, inclusive saduceus. Pois bem, mas fique para nós aqui este apelo: Deus é amor. Deus faz conta de nós, Deus espera por você, como Ana esperando Tobias. De coração revirado, com as entranhas de misericórdia, como Deus no capítulo 11 do profeta Oséias. Muito bem, meus irmãos, vamos concluir. Mas antes, aquelas perguntas sobre o catecismo, que é a número 12 agora. O que é a tradição apostólica? Olha o que diz. A tradição apostólica é a transmissão da mensagem de Cristo, realizada desde as origens do cristianismo, mediante a pregação, o testemunho, as instituições, o culto, os escritos inspirados. Deixa eu explicar logo isso aqui. A tradição apostólica, meus irmãos, a palavra tradição, traditio, quer dizer entrega. Tradere quer dizer entregar. Então veja, geração após geração, a igreja vai passando o que recebeu dos apóstolos, vai passando adiante.
Onde é que ela passa isso? Na vida dela. No culto, no ensinamento, no modo de explicar as escrituras, no modo de viver, nas instituições. Está na vida, está na veia, está nas artérias da igreja, a tradição apostólica. E como é que essa tradição não se perde? Porque o Espírito Santo de Cristo guia a igreja. Por isso que diz, olha, a tradição apostólica é a transmissão da mensagem de Cristo. O evangelho não é transmitido só no livro. O evangelho é vivo. Pregai o evangelho. E não tinha nada escrito quando Jesus mandou fazer isso. O evangelho é um anúncio, é um modo de viver. Então a tradição apostólica é a transmissão da mensagem de Cristo, realizada desde as origens do cristianismo, mediante a pregação, o testemunho, as instituições, o culto, os escritos inspirados, quer dizer, os livros da Bíblia. Olhe mais, os apóstolos transmitiram aos seus sucessores, os bispos, e através deles a todas as gerações até o fim dos tempos, tudo o que receberam de Cristo e aprenderam do Espírito Santo. Então, a tradição não é uma coisa morta, congelada, não é isso. A tradição apostólica é viva. E onde é que ela está? Na corrente sanguínea da igreja. Só vivendo a vida da igreja, eu entro em contato com a tradição apostólica. Não confunda a tradição apostólica com as tradições humanas. Tocar zabumba na festa do padroeiro, é uma tradição. Sim, tradição humana. Pode ser uma tradição boa, mas não é tradição apostólica. Tradição apostólica quer dizer aquelas coisas que fazem parte do evangelho, da pregação do mistério de Cristo. Você pode aprofundar isto? Esta é a pergunta número 12 do compêndio. Mas você pode aprofundar isso pegando o catecismo da Igreja Católica nos números 75 a 79. Certo? 75 a 79. Depois os números 83, 96 e 98. 83, 96 e 98. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima semana, se Deus quiser.